Milionário com um tipo raro de câncer tinha desistido de tudo, até que uma criança desenhou algo que, antes de embarcarmos nesta jornada emocionante de superação e amor inesperado, adoraria conhecer um pouquinho sobre vocês. Deixem nos comentários seu nome e de qual cidade ou país estão assistindo este vídeo. É sempre maravilhoso saber que nossa comunidade se estende por tantos lugares diferentes. Agora preparem o coração e talvez alguns lencinhos, porque a história que vou compartilhar hoje certamente tocará sua alma. Nas alturas do imponente Palácio das Orquídeas, edifício histórico que ocupava metade de um quarteirão, na região central de São Paulo, Heitor Gouveia contemplava a cidade através das janelas de seu escritório privativo. O aposento, decorado com antiguidades cuidadosamente selecionadas em suas viagens pelo mundo, refletia o gosto refinado de um homem que havia dedicado 4 décadas de sua vida à construção do maior império editorial da América Latina. Gouveia Publicações começara com uma pequena revista especializada em negócios, herança modesta de seu pai, e agora abrangia mais de 30 periódicos renomados, 3 redes de livrarias, uma editora premiada e direitos exclusivos de distribuição de publicações internacionais em 5 países da América do Sul. Aos 47 anos, Heitor havia transformado o legado paterno em algo que nem mesmo o velho Gouveia poderia ter imaginado. Seu reflexo no vidro mostrava um homem alto, de porte elegante, com cabelos negros riscados por fios prateados nas têmporas. Os olhos, castanho escuros, que outrora transmitiam determinação inabalável, agora carregavam o peso de quem recebeu notícias devastadoras. Suas mãos, que por anos firmaram contratos milionários com confiança absoluta, agora seguravam uma pasta de exames médicos com tremor quase imperceptível. "Deseja mais alguma coisa, senhor?" A voz de Débora Fontes, sua secretária executiva há 12 anos, interrompeu seus pensamentos. "Cancele todos os compromissos, não apenas de hoje. Todos." Sua voz saiu mais fraca do que pretendia. "Todos?" Débora franziu o senho, confusa. Em 15 anos trabalhando para Heitor Gouveia, nunca o tinha visto cancelar sequer uma reunião sem reagendamento imediato. "Por quanto tempo, senhor?" "Indefinidamente." Heitor virou-se para encará-la, permitindo que uma rara vulnerabilidade transparecesse. "E por favor, peça ao Leonardo que venha me ver assim que possível." Quando Débora se retirou, Heitor voltou o olhar para o laudo médico sobre sua mesa, assinado pelo Dr. Otávio Camargo, angiosarcoma cardíaco primário. Um tipo de câncer tão raro que muitos oncologistas jamais encontrariam um caso durante toda a sua carreira. As estatísticas eram impiedosas. Menos de um caso em 1 milhão, sobrevida média após diagnóstico de 6 a 12 meses, mesmo com tratamento agressivo. O relógio antigo de parede, herança de seu avô, marcava o tempo com precisão imperturbável. Tic-tac, tic-tac, como se zombasse da recém-descoberta finitude de Heitor Gouveia. Rosas em dezembro. O inverno paulistano castigava a cidade com uma rajada particularmente gélida quando Leonardo Paranaguá atravessou os portões da propriedade de Heitor em Campos do Jordão. A mansão, uma obra-prima arquitetônica inspirada nos chalés suíços, parecia estranhamente abandonada, apesar da fumaça que escapava da chaminé. O jardim, antes impecavelmente mantido, agora exibia rosas morrendo sob a geada inesperada. 3 meses, murmurou Leonardo para si mesmo enquanto estacionava seu carro. 3 meses e parece que se passaram anos. Desde o diagnóstico, Heitor havia se isolado nesta propriedade, recusando visitas de todos, exceto seu médico, e ocasionalmente Leonardo, seu advogado, consultor financeiro e único amigo desde os tempos da universidade. Ainda assim, as visitas eram cada vez mais raras e desconfortáveis. Um mordomo de expressão sombria conduziu Leonardo até a biblioteca, onde encontrou Heitor,
sentado próximo à lareira crepitante, envolto em mantas apesar do calor ambiente. Um exemplar antigo de Memórias Póstumas de Brás Cubas jazia aberto sobre seu colo, ironia que não escapou a Leonardo. Você parece melhor, mentiu Leonardo, após os cumprimentos formais. Sempre o péssimo mentiroso, respondeu Heitor, com um fantasma de sorriso nos lábios ressecados. O tratamento experimental está funcionando exatamente como prometido. Está me matando mais lentamente que o câncer. Leonardo suspirou, sentando-se na poltrona oposta. Existem outras opções, Heitor. Clínicas em Houston, em Barcelona. Acabei de ler sobre um estudo promissor em Melbourne. Para prolongar o inevitável, Heitor interrompeu, fechando o livro. Já tive esta conversa com Otávio semana passada. O tumor está respondendo minimamente. Estamos falando de ganhar meses, não anos. E daí? Meses são valiosos. Neles você poderia... O quê? Ver o império que construí ser desmembrado por primos de terceiro grau, que nem sei se ainda estão vivos? Heitor soltou uma risada amarga. Tenho 57 funcionários executivos e nenhum sucessor. Construí um legado que morrerá comigo. Leonardo observou o amigo de décadas, o homem que conhecera como o mais ambicioso e implacável dos estudantes de administração, agora reduzido a uma sombra contemplativa. E a fundação, os projetos de alfabetização, estruturada para continuar sem mim, uma parte da minha fortuna que ao menos servirá a algum propósito. Heitor encarou as chamas. Sabia que li mais livros nestes 3 meses do que nos últimos 5 anos? Irônico, não? Passei a vida cercado por palavras impressas, construindo um império baseado nelas, e só agora realmente as estou lendo. Leonardo notou vários bloquinhos de notas espalhados pela biblioteca, todos preenchidos com a caligrafia elegante de Heitor. Você está escrevendo? Memórias, pensamentos, nada importante. Heitor serviu 2 copos de uísque, ignorando as restrições médicas. Para quem escrevo? Não tenho filhos, meus pais se foram há anos. Tornei-me exatamente o que jurei nunca ser. Um homem que, no final da vida, nada tem além de posses. Você tem amigos, Heitor. Tenho você, corrigiu Heitor. Um amigo verdadeiro, e talvez Débora por lealdade profissional. Diga-me, além de vocês dois, quem chorará no meu funeral sem pensar nas ações que deixarei para trás? O silêncio que se seguiu foi resposta suficiente. Leonardo mudou de assunto para questões práticas: testamento, diretivas antecipadas, transferência de propriedades. Temas áridos que ambos preferiam discutir em vez da verdade óbvia. Heitor Gouveia, o magnata editorial mais influente do país, estava morrendo completamente sozinho. O encontro inesperado, a possibilidade de participar em um novo protocolo experimental, finalmente convenceu Heitor a retornar a São Paulo para uma bateria de exames no Hospital Sírio-Libanês. A internação de 4 dias seria apenas para avaliação. Nada de esperanças exageradas, como ele fez questão de enfatizar para Leonardo. Era o 3º dia de internação. Heitor havia dispensado a enfermeira particular que Leonardo insistira em contratar, preferindo o silêncio de seu próprio pensamento. Estava na varanda privativa de sua suíte de luxo, observando a garoa típica de São Paulo envolver os edifícios, quando ouviu uma batida leve na porta. Antes que pudesse responder, a porta se abriu alguns centímetros e uma pequena cabeça coberta de cachos castanhos espiou para dentro. Olhos enormes, curiosos, estudaram Heitor com interesse genuíno. "Oi", disse o menino com um sotaque leve que Heitor não conseguiu identificar imediatamente. "A enfermeira Julieta está te procurando também?" Heitor franziu o senho, estranhando a invasão. "Não que eu saiba. Que sorte a sua." O menino abriu mais a porta, revelando-se por completo. Devia ter uns 7 ou 8 anos. Usava um pijama hospitalar estampado com dinossauros e carregava uma pasta de desenhos coloridos. "Ela quer me dar uma injeção,
Mas eu disse que só depois do meu programa favorito. Você não deveria estar entrando no quarto de estranhos, advertiu Heitor, mais intrigado do que aborrecido. No hospital todo mundo é estranho, respondeu o menino com lógica irrefutável, aproximando-se sem cerimônia. Meu nome é Bernardo Quintana. Tenho 7 anos, 9 meses e 16 dias. Isso arrancou um erguer de sobrancelhas de Heitor. Bastante específico. Mamãe diz que sou preciso como um cronômetro suíço. Bernardo escalou a poltrona vazia ao lado de Heitor, com a desenvoltura de quem já havia feito isso muitas vezes. Você está doente também? Ou só escondido? Ambos, aparentemente. Heitor se viu estranhamente disposto a conversar com aquela pequena invasão em seu santuário de autocomiseração. Estou doente, sim. Doente como? Doente de um jeito que os médicos não conseguem curar facilmente. O menino assentiu com surpreendente seriedade. Como minha avó. Ela tinha uns bichinhos maus no sangue. Agora ela está no céu, mas mamãe diz que ela cuida de mim de lá. Você tinha uma avó com câncer? Sim. Ela lutou muito tempo. Mamãe diz que ela era valente como uma guerreira samurai. Bernardo abriu sua pasta de desenhos. Você tem câncer também? A franqueza da criança era desconcertante. Tenho. E você está lutando como um samurai? Heitor refletiu sobre a pergunta por um momento. Não sei se estou lutando. Talvez tenha baixado minha espada. Bernardo franziu o senho, claramente desaprovando a metáfora. Mamãe diz que a gente nunca deve desistir da batalha. Sua mãe parece sábia. Ela é incrível, confirmou Bernardo com orgulho absoluto. Ela ajuda as pessoas a encontrarem sua força interior através da arte. É tipo um superpoder. Ela é artista, arte-terapeuta. Ela trabalha aqui no hospital 3 vezes por semana, ajudando crianças como eu. Nos outros dias, ela ensina em uma escola para crianças especiais. Bernardo começou a remexer em sua pasta. Quando estou triste ou com medo, ela me faz desenhar como eu queria que as coisas fossem. E funciona? Perguntou Heitor, genuinamente curioso. Sempre. Bernardo estendeu uma folha em branco e um lápis para Heitor. Você deveria tentar. Desenhe como você quer que seja sua vida sem o câncer. Não sei desenhar, protestou Heitor. Não faço isso desde... Bem, provavelmente desde a sua idade. Não precisa ser bonito, garantiu Bernardo com seriedade. É só para o papel saber o que você quer. O papel saber, Heitor repetiu, quase sorrindo. Interessante conceito. Vou desenhar também. Bernardo já estava concentrado em sua própria folha, a língua aparecendo ligeiramente no canto da boca enquanto trabalhava. Estou desenhando o dia que vou sair do hospital para sempre. Heitor olhou para a folha em branco em suas mãos, sentindo-se ridículo. Ele, que comandava um império editorial, que negociava milhões diariamente, estava prestes a desenhar como uma criança. E ainda assim, algo na simplicidade da proposta o atraía. Fazia quanto tempo que não criava algo com as próprias mãos, sem delegações ou assistentes? Ele começou timidamente, traçando o contorno de uma casa. Não a mansão em Campos do Jordão ou seu apartamento de cobertura em São Paulo, mas a casa simples de sua infância em Petrópolis. Aos poucos foi adicionando detalhes. O jardim onde sua mãe cultivava hortênsias, a árvore onde construíra uma casa improvisada, o cachorro vira-lata que adotara aos 10 anos. Por quase meia hora, Heitor e Bernardo trabalharam em silêncio, lado a lado, cada um absorto em seu próprio mundo de cores e possibilidades. Heitor surpreendeu-se com a facilidade com que as memórias fluíam através do lápis. Momentos há muito enterrados sob planilhas e contratos ressurgiam vívidos no papel. Bernardo Quintana. A voz feminina que preencheu o quarto tinha um tom de alívio e exasperação. Procurei você por todo o andar. Heitor ergueu os olhos e viu uma mulher parada na porta. Cabelos castanhos ondulados presos em um coque desalinhado, olhos cor de mel
expressão simultaneamente preocupada e resignada. Usava jeans desbotados, botinas gastas e uma túnica artesanal em tons terrosos. No pescoço, um colar de pedras brutas. Não era o tipo de beleza que estampava capas de revistas, mas havia algo magneticamente autêntico em sua presença. Mamãe! Bernardo sorriu sem qualquer vestígio de culpa. Estou ajudando meu novo amigo a desenhar sua vida sem a doença ruim. A mulher se aproximou rapidamente. Peço 1000 desculpas, senhor. Meu filho tem esse hábito terrível de socializar sem filtro. Ele não estava incomodando, respondeu Heitor, surpreendendo a si mesmo. Na verdade, foi uma companhia refrescante. A mulher notou o papel em suas mãos, o desenho parcialmente completo. Algo em sua expressão suavizou. Bernardo tem o dom de fazer amigos nos lugares mais improváveis. Ela estendeu a mão. Isadora Quintana, novamente, peço desculpas pela invasão. Heitor aceitou o cumprimento, notando as manchas de tinta colorida nos dedos dela. Heitor Gouveia. E realmente não há necessidade de desculpas. Terminei. Olha. Bernardo ergueu seu desenho com orgulho. É o senhor Heitor mandando o câncer embora com seus poderes mágicos. Heitor e Isadora se inclinaram para ver o desenho. Nele, uma figura masculina desproporcional estava no centro, envolta por uma aura azul brilhante. A figura tinha os braços erguidos e parecia emitir raios dourados que afastavam pequenas manchas pretas. Ao redor, vários círculos coloridos, vermelhos, laranjas, roxos, verdes, formavam uma espécie de barreira protetora. São seus poderes de cura, explicou Bernardo com seriedade. E esses círculos são as pessoas que te amam. Elas estão mandando energia boa para ajudar seus poderes ficarem mais fortes. Algo estranho aconteceu dentro do peito de Heitor naquele momento. Uma sensação de aperto que não tinha relação alguma com seu tumor cardíaco. Ele olhou para aquele desenho infantil, para aquela representação fantasiosa de um homem cercado por pessoas que o amavam. Uma imagem tão distante de sua realidade solitária que chegava a ser dolorosa. É um desenho muito poderoso, comentou Isadora, estudando Heitor com olhos perspicazes. Bernardo tem um talento especial para captar essências. Você pode ficar com ele, ofereceu Bernardo generosamente, para te ajudar a lembrar dos seus poderes quando estiver se sentindo fraco. Antes que Heitor pudesse responder, uma enfermeira apareceu à porta. Senhora Quintana, estávamos procurando por vocês. O Dr. Ramiro já está esperando para a consulta. Precisamos ir. Isadora colocou a mão no ombro do filho. Mais uma vez, desculpe a intromissão, Sr. Gouveia. Heitor, corrigiu ele automaticamente. Apenas Heitor. Algo no modo como ela sorriu, um sorriso genuíno que alcançava seus olhos, fez Heitor sentir-se estranhamente visto pela primeira vez em muito tempo. Tchau, Sr. Heitor! Bernardo acenou entusiasticamente enquanto era conduzido para fora. Não esquece de usar seus poderes contra a doença ruim. Depois que saíram, Heitor permaneceu olhando para o desenho em suas mãos por longo tempo. As pessoas que o amavam enviando energia boa para fortalecer seus poderes de cura. Uma fantasia infantil, certamente. E ainda assim, pela primeira vez desde o diagnóstico, Heitor sentiu algo diferente da resignação ou desespero. Não era exatamente esperança, ele era realista demais para isso. Era mais como uma faísca de curiosidade. Curiosidade sobre aquela mulher de olhar gentil e seu filho que via poderes em estranhos moribundos. O poder dos traços. Naquela noite, deitado em sua cama hospitalar, Heitor não conseguia parar de olhar para o desenho de Bernardo. Havia algo hipnotizante na simplicidade daquela representação. Uma mensagem profunda, disfarçada de rabisco infantil. Quando o doutor Otávio Camargo entrou para sua visita noturna, encontrou o paciente incaracteristicamente contemplativo. Notícias surpreendentes.
comentou o oncologista, ajustando os óculos de armação fina. Seus marcadores tiveram uma ligeira melhora desde a última avaliação. Isso significa alguma coisa? Perguntou Heitor, sem grande entusiasmo. Pode não ser relevante a longo prazo, mas é intrigante. Sinceramente, esperávamos estabilidade, não melhora, por menor que seja. Heitor olhou novamente para o desenho. A criança havia lhe dado poderes contra a doença. Coincidência bizarra. E então? Perguntou o Dr. Camargo. Vamos prosseguir com o protocolo experimental em Barcelona? Já fiz contato com o Dr. Ferreira, como discutimos. Heitor permaneceu em silêncio por alguns momentos, pensativo. Antes de decidir, tenho uma pergunta que pode parecer estranha. Estou acostumado com perguntas estranhas, garantiu o médico. O que você sabe sobre arte-terapia, doutor? Camargo pareceu genuinamente surpreso. Bem, é uma abordagem terapêutica que usa a expressão artística como ferramenta de cura emocional. Temos um pequeno programa aqui no hospital, principalmente voltado para crianças. E funciona. Depende do que você entende por funcionar, respondeu o médico cautelosamente. Não há evidências de que cure doenças físicas diretamente, mas há boas pesquisas mostrando benefícios psicológicos significativos, que, por sua vez, podem influenciar positivamente a resposta do corpo ao tratamento. Heitor assentiu lentamente. Conheci uma arte-terapeuta hoje, Isadora Quintana. Trabalha daqui? Ah, a Isadora. O rosto do médico iluminou-se com reconhecimento. Sim, ela coordena nosso programa voluntário de arte-terapia infantil. Profissional excelente, muito requisitada. Trabalha aqui apenas 3 manhãs por semana. Não temos orçamento para mais, infelizmente. Uma ideia começou a formar-se na mente de Heitor. E se houvesse orçamento? Dr. Camargo inclinou levemente a cabeça, intrigado. Como assim? Se eu fosse a Barcelona para esse tratamento experimental, Heitor falou lentamente. Gostaria de implementar algo aqui primeiro. Um programa abrangente de arte-terapia. Não apenas para crianças, mas para pacientes de todas as idades. O médico piscou, visivelmente surpreso pela mudança repentina. Bem, seria maravilhoso, mas exigiria recursos consideráveis, espaço adequado, materiais, profissionais qualificados. A Fundação Gouveia financiaria integralmente, interrompeu Heitor. Quero Isadora Quintana coordenando o programa, com carta branca para implementá-lo como julgar adequado. Salário compatível com sua expertise, orçamento generoso para materiais e estrutura. Dr. Camargo observou seu paciente com curiosidade. Posso perguntar o que inspirou esse interesse súbito? Heitor olhou para o desenho colorido ao lado de sua cama. Digamos que alguém me lembrou que talvez eu tenha poderes que havia esquecido. O mapa do tesouro. Na manhã seguinte, antes de receber alta, Heitor pediu a Débora que localizasse informações sobre Isadora e Bernardo Quintana. A eficiente secretária retornou 2 horas depois com uma pasta detalhada. Isadora Quintana, 34 anos, viúva. Nascida em Porto Alegre, filha de um professor universitário brasileiro e uma ceramista uruguaia. Formada em psicologia, com especialização em arte-terapia pela Universidade de Barcelona. Perdera o marido, Matheus Quintana, fotojornalista, durante uma cobertura na fronteira Síria-Turquia, 5 anos atrás. Desde então, criava sozinha o filho Bernardo, que havia sido diagnosticado com leucemia linfoblástica aguda 8 meses antes. Além das 3 manhãs no Sírio-Libanês, Isadora trabalhava em uma escola para crianças com necessidades especiais e mantinha um pequeno ateliê onde oferecia sessões particulares de arte-terapia numa antiga casa no bairro da Vila Madalena. Vivia modestamente num apartamento alugado no mesmo bairro, dependendo parcialmente de uma pensão do Sindicato dos Jornalistas e da ajuda ocasional dos pais, que ainda viviam em Porto Alegre. O menino está respondendo bem ao tratamento,
informou Débora, referindo-se a uma conversa que tivera com uma enfermeira conhecida. Os médicos estão otimistas. Bom, murmurou Heitor, assimilando todas aquelas informações. Muito bom. 3 dias depois, Leonardo observava com perplexidade o amigo arrumando uma mala para Barcelona. Deixe-me entender, Leonardo falava pausadamente, como se tentasse assimilar a situação. Você, que há uma semana estava praticamente desistindo da vida, agora está não apenas aceitando um tratamento experimental na Espanha, mas também lançando um projeto filantrópico ambicioso? Precisamente. Heitor dobrava metodicamente suas camisas de linho. O Centro Integrado de Arte-Terapia Gouveia já está sendo estruturado, a diretoria do hospital aprovou o projeto ontem. E tudo isso por causa de um desenho feito por uma criança? Heitor parou o que fazia, considerando a pergunta. Não exatamente. O desenho foi apenas o catalisador. Digamos que ele me fez questionar algumas certezas. Quais certezas? A de que não havia mais nada a fazer, a de que estava sozinho, a de que nada mais importava. Heitor retomou a arrumação da mala. Aquele menino, Bernardo, me desenhou com poderes contra a doença, cercado por pessoas que me amavam, enviando energia boa. Foi ridiculamente infantil e, ao mesmo tempo, profundamente revelador. Revelador como? De que talvez eu tenha desistido cedo demais. Heitor fechou a mala com um movimento decidido. Não estou criando falsas esperanças, Léo. Sei que as estatísticas continuam contra mim. Mas, se me restam meses, quero que signifiquem algo. Leonardo sorriu, visivelmente aliviado pela mudança no amigo. E essa arte-terapeuta, a mãe do menino, ela sabe que você está por trás desse projeto todo? Ainda não, admitiu Heitor. Prefiro que ela seja apresentada ao projeto por mérito próprio. Será convidada a coordená-lo enquanto estou em Barcelona. E quando você voltar? Se eu voltar, corrigiu Heitor suavemente. Quando você voltar, insistiu Leonardo. Pretende conhecê-la melhor? Heitor não respondeu imediatamente, preferindo verificar seu passaporte e documentos. Vamos resolver uma coisa de cada vez. Por enquanto, estou satisfeito em saber que criei algo que poderá ajudar pessoas como Bernardo, independentemente do que aconteça comigo. Leonardo conhecia o amigo bem demais para insistir, mas notou algo diferente no olhar de Heitor. Uma chama que havia estado ausente desde o diagnóstico. As 6 semanas em Barcelona foram simultaneamente brutais e reveladoras. O protocolo experimental combinava imunoterapia avançada com procedimentos invasivos que deixavam Heitor exausto. Nos momentos mais difíceis, quando a dor e a náusea pareciam insuportáveis, ele se pegava olhando para o desenho de Bernardo, agora cuidadosamente plastificado e sempre guardado na gaveta de sua mesa de cabeceira. Nos intervalos dos tratamentos, Heitor trabalhava remotamente na estruturação do Centro de Arte-Terapia. Plantas arquitetônicas, compra de equipamentos, contratação de pessoal, tudo supervisionado à distância, com a ajuda de Leonardo e Débora em São Paulo. Através de videoconferências criptografadas, ele acompanhava o progresso sem revelar sua identidade como idealizador e financiador do projeto. Durante uma dessas chamadas, ficou sabendo que Isadora havia sido convidada para coordenar o programa e, após inicial hesitação, aceitara o desafio. Ela ficou visivelmente emocionada com a proposta, relatou a diretora de recursos humanos do hospital. Perguntou várias vezes quem estava por trás do projeto, mas respeitamos seu pedido de anonimato, senhor. Gouveia, excelente, aprovou Heitor. Ela deve ter total autonomia para implementar sua visão. Se precisar de recursos adicionais, aprove sem questionar. Foi durante sua última semana em Barcelona que Heitor recebeu notícias surpreendentes. O tumor havia reduzido em quase 15%, uma resposta que o Dr. Ferreira classificou como incomum e encorajadora. Isso significa que estou curado? Perguntou Heitor, já sabendo a resposta. Não, admitiu o oncologista espanhol.
Com este tipo de câncer, nunca falamos em cura definitiva, mas significa que o tratamento está funcionando melhor do que esperávamos, o que nos dá mais opções e possivelmente mais tempo. Mais tempo. Era mais do que Heitor ousara esperar quando embarcara nessa jornada. E agora, esse tempo adicional parecia ter um propósito claro. O pintor invisível. O Centro Integrado de Arte e Terapia Gouveia foi inaugurado oficialmente enquanto Heitor ainda estava em Barcelona. Dedicando um andar inteiro reformado do hospital, o espaço rapidamente ganhou reputação como um dos mais inovadores do tipo na América Latina. A imprensa especializada cobriu extensivamente a inauguração, destacando a generosa doação anônima da Fundação Gouveia e a visão revolucionária de integrar completamente a arte-terapia ao tratamento convencional. 2 semanas após retornar ao Brasil, Heitor decidiu visitar incógnito sua própria criação. Vestindo roupas simples, calças de algodão caque, camisa de linho azul clara, sem o habitual relógio de luxo e usando óculos de armação grossa, que normalmente reservava para leitura, ele se misturou aos visitantes do hospital numa manhã de quinta-feira. Seguindo as placas discretamente elegantes, Heitor encontrou o centro no 4º andar. As portas duplas de vidro se abriram para um ambiente que parecia mais uma galeria de arte contemporânea do que uma instalação hospitalar. Luz natural abundante entrava por amplas janelas. Plantas cuidadosamente dispostas suavizavam o ambiente, e as paredes exibiam obras de pacientes de todas as idades, cada uma acompanhada por uma pequena história sobre seu criador. No grande estúdio central, grupos de pessoas trabalhavam em diferentes projetos: pintura, escultura, colagem. Ao fundo, uma sala de vidro abrigava o que parecia ser uma sessão de musicoterapia. O ambiente inteiro vibrava com energia criativa, tão diferente da atmosfera sombria típica de hospitais. Foi então que Heitor a viu. Isadora movia-se pelo estúdio como se dançasse, parando brevemente em cada grupo, oferecendo uma palavra de encorajamento aqui, uma sugestão técnica ali. Usava um avental manchado de tinta sobre um vestido simples de algodão, os cabelos presos em um coque frouxo do qual escapavam vários cachos rebeldes. Havia algo magnético em sua presença, uma combinação de gentileza e força que parecia afetar todos ao seu redor. Um grupo particular capturou a atenção de Heitor. 4 pacientes adultos em diversos estágios de tratamento oncológico, reconhecíveis pelos lenços na cabeça e corpos fragilizados. Isadora sentou-se com eles, demonstrando alguma técnica com aquarela que fazia todos rirem, apesar de suas condições visivelmente debilitadas. "Posso ajudá-lo, senhor?" Uma jovem com crachá de voluntária notou sua presença prolongada na entrada. "Estou apenas observando", respondeu Heitor. "É um espaço impressionante. É transformador, não é?" A jovem sorriu com orgulho genuíno. "Tudo isso existe graças a um doador anônimo. Mudou completamente a experiência dos pacientes aqui." "E aquela é a coordenadora?" Heitor indicou discretamente Isadora. "Sim, Isadora Quintana. Ela é extraordinária." Transformou o conceito inicial em algo muito além do que qualquer um imaginava. Veio com experiência de Barcelona e implementou metodologias inovadoras. A voluntária observou o grupo que terminava sua sessão. "Gostaria de conhecê-la? A sessão está encerrando." "Na verdade..." Heitor hesitou. O plano original era apenas observar, avaliar a distância. Mas agora que estava ali, sentia uma estranha necessidade de falar com ela novamente. "Sim, gostaria." A voluntária o conduziu através do estúdio, enquanto os pacientes guardavam seus materiais, agradecendo a Isadora antes de se dispersarem. "Isadora, este senhor estava interessado em conhecer nosso programa", apresentou a voluntária. Isadora virou-se e por um momento Heitor temeu ser reconhecido.
Porém, seu encontro anterior havia sido breve e em circunstâncias bem diferentes. Ele como paciente hospitalizado, agora como um visitante comum. Olá! Ela sorriu, estendendo a mão manchada de tinta. Isadora Quintana, coordenadora do programa. Heitor, respondeu ele, omitindo deliberadamente seu sobrenome. Impressionante o que vocês construíram aqui. Obrigada, respondeu ela com genuíno entusiasmo. É um projeto que sempre sonhei implementar, mas nunca imaginei que seria possível em escala tão ampla. Posso apresentar o espaço, se tiver interesse. Na verdade, Heitor hesitou brevemente. Estou aqui por interesse pessoal. Sou um paciente oncológico. A expressão de Isadora suavizou-se imediatamente. Compreendo. Que bom que veio conhecer nosso trabalho. Temos sessões em grupo 3 vezes por semana, mas também oferecemos atendimento individual. Como funciona exatamente? Perguntou ele, propositalmente provocativo. Confesso certo ceticismo quanto à ideia de pintar para curar câncer. Isadora sorriu, sem o menor sinal de ofensa. Arte-terapia não cura câncer no sentido médico. O que fazemos é oferecer ferramentas para processar o impacto emocional e psicológico da doença, o isolamento, o medo, a redefinição de identidade quando você se torna um paciente em vez de apenas uma pessoa. Ela fez uma pausa, estudando-o atentamente. Muitos chegam céticos, alguns permanecem céticos e tudo bem. Mas a maioria descobre que expressar o inexprimível através da arte proporciona um alívio que as palavras sozinhas raramente conseguem. Havia algo na maneira como ela falava, com convicção tranquila, sem qualquer traço de arrogância ou necessidade de converter, que tocou Heitor profundamente. Tive um breve encontro com arte-terapia há algum tempo, ele admitiu. Um garotinho me convenceu a desenhar como eu imaginava minha vida sem a doença. O rosto de Isadora iluminou-se com reconhecimento imediato. Espere, quarto de hospital, um menino invadindo sem autorização? Por favor, não me diga que era Bernardo. Heitor não conseguiu conter um sorriso genuíno. O próprio, especialista em dinossauros e superpoderes. Meu Deus, que vergonha! Ela cobriu o rosto com as mãos, mas ria. Agora me lembro perfeitamente. Heitor Gouveia, não é? Mil desculpas novamente por aquela invasão. Pelo contrário, Heitor balançou a cabeça. Aquele desenho que seu filho fez provocou algo em mim. Ainda o guardo, aliás. Isadora o observou com curiosidade renovada. Bernardo tem esse dom. Ele enxerga além das camadas que nós adultos construímos. Ela fez uma pausa, como se decidisse quanto poderia compartilhar. Ele está em remissão agora, graças a Deus. Isso é maravilhoso, respondeu Heitor com sinceridade genuína. E como ele está lidando com tudo isso? Fez um gesto abrangendo o centro de arte-terapia. Ele se autopromoveu a assistente oficial da mamãe. Ela riu, com evidente amor maternal. Está sempre querendo ajudar os pacientes a encontrarem seus superpoderes. É a metáfora que ele criou para a força interior. Heitor sentiu algo estranho em seu peito. Uma emoção que não conseguia nomear com precisão. Aquela criança, enfrentando sua própria batalha contra o câncer, ainda encontrava energia para acreditar que poderia ajudar outros. Gostaria de me inscrever para uma sessão. Ele disse subitamente. Individual, para começar. Claro, respondeu Isadora, visivelmente satisfeita. Posso perguntar que tipo de câncer você está tratando, apenas para adequar a abordagem. Angiosarcoma cardíaco, respondeu Heitor. Isadora parou, franzindo levemente o senho. Isso é extremamente raro. Um caso é em 1 milhão, pelo que me dizem. Curioso. Ela murmurou pensativa. Recentemente ouvi sobre um caso assim. Seus olhos se arregalaram com súbita compreensão. Heitor Gouveia. Da Gouveia Publicações?
Era tarde demais para negar. Preferiria ser apenas Heitor aqui, se possível. Você... Ela parecia processar a informação lentamente. É você quem está por trás deste centro? A doação da Fundação Gouveia? Fui inspirado por um desenho, respondeu ele simplesmente. Cores da alma. O que começou como uma sessão semanal de arte-terapia, logo se transformou em 2, depois 3. Heitor, que jamais havia considerado ter qualquer inclinação artística, descobriu um meio de expressão que nunca imaginara possível. Sob a orientação gentil, mas desafiadora de Isadora, ele começou a canalizar seus medos, frustrações e esperanças nascentes para o papel, a tela, a argila. Não pense no resultado final, Isadora frequentemente lembrava, quando o perfeccionista dentro dele começava a criticar suas criações. O processo é mais importante que o produto. Estamos interessados no diálogo entre você e o material. Durante essas sessões, uma intimidade em comum começou a desenvolver-se entre eles. Não era apenas a relação terapeuta-paciente, mas algo mais profundo, construído sobre vulnerabilidade mútua. Heitor, pela primeira vez em décadas, permitia-se ser genuinamente visto por alguém. Isadora, por sua vez, revelava fragmentos de sua própria jornada, o luto pela perda do marido, o terror do diagnóstico de Bernardo, a luta diária para manter-se forte por seu filho enquanto enfrentava suas próprias inseguranças. Como você consegue? Perguntou Heitor certo dia, enquanto trabalhavam lado a lado em pinturas abstratas inspiradas por emoções primárias. Como encontra força para continuar, mesmo quando tudo parece impossível? Isadora considerou a pergunta por alguns momentos, seu pincel pausando sobre a tela. Não é que eu tenha mais força que outras pessoas, é que não tenho escolha. Bernardo precisa de mim. E descobri que quando não há escolha, você simplesmente continua. Um passo após o outro. E nunca pensa em desistir. Pensar? Claro que penso, ela riu suavemente. Há dias em que acordo, e o primeiro pensamento é, não posso fazer isso mais um dia. Mas então, Bernardo aparece no meu quarto, falando sobre algum dinossauro recém-descoberto ou uma teoria conspiratória sobre como os professores são, na verdade, alienígenas disfarçados. E eu simplesmente faço o que precisa ser feito. Não por heroísmo, mas por amor. Amor? Repetiu Heitor, contemplando a palavra como se fosse um conceito estrangeiro. Nunca amou alguém assim? Perguntou Isadora diretamente, sem pretensão de terapia naquele momento, apenas curiosidade humana. Heitor aplicou uma mancha vermelha vibrante em sua tela antes de responder. Achei que sim, algumas vezes, mas observando você com Bernardo, percebo que talvez nunca tenha experimentado essa profundidade. E seus pais? Meu pai era funcional, provedor competente, educador rígido, ausente emocionalmente. Minha mãe tentava compensar, mas tinha suas próprias batalhas com depressão. Heitor surpreendeu-se com sua própria franqueza. Construí um império editorial, mas nunca criei raízes emocionais verdadeiras. Sempre havia o próximo objetivo, a próxima aquisição. Até o diagnóstico, completou Isadora suavemente. Até o diagnóstico, confirmou Heitor. É surpreendentemente clarificador descobrir que se pode morrer a qualquer momento. Todos podemos morrer a qualquer momento, observou Isadora. A diferença é que você foi forçado a confrontar essa realidade de maneira mais direta. E você? Como foi quando recebeu a notícia sobre Bernardo? Isadora parou de pintar, olhando pela janela do estúdio para o horizonte paulistano. Desmoronei completamente, por exatamente 6 horas. Chorei até não ter mais lágrimas, gritei com Deus, quebrei pratos na cozinha quando Bernardo estava dormindo. Ela sorriu tristemente. Depois, lavei o rosto, respirei fundo e me tornei a fortaleza que meu filho precisava que eu fosse. Naquele momento, olhando para Isadora,
manchas de tinta azul nas bochechas, cabelos rebeldes escapando do coque, olhos âmbar brilhando com lágrimas contidas. Heitor compreendeu algo que havia escapado a ele em toda a sua vida de conquistas e aquisições. A verdadeira força não vinha do poder ou dinheiro, mas da capacidade de amar algo maior que si mesmo. A rotina de Heitor mudou completamente nos meses seguintes. Entre viagens ocasionais a Barcelona para acompanhamento com o Dr. Ferreira, ele dividia seu tempo entre administrar seus negócios remotamente, agora com muito menos obsessão, e participar ativamente no Centro de Arte e Terapia, não apenas como paciente, mas eventualmente como voluntário, compartilhando sua própria experiência com outros pacientes empresários que enfrentavam diagnósticos graves. Foi durante esse período que Bernardo voltou a entrar em sua vida, literalmente correndo para dentro do estúdio durante uma sessão. "Mamãe, olha o que eu..." O menino parou abruptamente ao ver Heitor. Um sorriso gigante iluminou seu rosto. "Eu conheço você. Você é o moço do hospital, o dos superpoderes." "Bernardo," Isadora tentou repreendê-lo. "Não deveria interromper uma sessão." "Está tudo bem," assegurou Heitor, genuinamente feliz em ver o garoto novamente. Agora com cabelos crescidos, aparência mais saudável e a mesma energia contagiante. "Olá, Bernardo. Você estava certo, sabia?" "Sobre o quê?" perguntou o menino, aproximando-se curioso. "Sobre os poderes. Eles não desaparecem. Apenas esquecemos como usá-los." Bernardo assentiu solenemente, como se sempre tivesse sabido disso. "Você está vencendo sua doença ruim com seus poderes agora?" "Estou tentando," respondeu Heitor, honestamente. "Os médicos estão ajudando também. Igual eu. Eu usei meus poderes de supercura e os médicos ajudaram um pouquinho." Bernardo falou com a confiança inabalável das crianças. "Você ainda tem meu desenho?" "Tenho." Heitor pegou sua pasta e retirou o papel agora plastificado e cuidadosamente preservado. "Está sempre comigo." Os olhos de Bernardo brilharam de satisfação. "Viu, mãe? Eu te falei que era um desenho mágico." Isadora trocou um olhar com Heitor, um olhar repleto de ternura compartilhada pela inocência de Bernardo, mas também algo mais, algo não dito que pairava entre eles havia semanas. Não demorou para que Bernardo começasse a aparecer regularmente durante as sessões de Heitor, trazendo seus próprios desenhos fantásticos, compartilhando teorias elaboradas sobre dinossauros e, eventualmente, convencendo tanto sua mãe quanto o tio Heitor a levá-lo para passear no parque após as sessões. Esses momentos, simples caminhadas pelo Parque Ibirapuera, sorvetes compartilhados em bancos de praça, discussões profundamente sérias sobre se o Tiranossauro Rex poderia derrotar um Velociraptor em combate justo, tornaram-se preciosos para Heitor. Pela primeira vez, desde que podia se lembrar, ele experimentava a alegria de conexões humanas genuínas, desprovidas de agendas secundárias ou expectativas materialistas. A metamorfose. Em uma manhã particularmente clara de setembro, Isadora chegou ao estúdio visivelmente abatida. Seus olhos estavam levemente inchados e ela parecia distraída durante a preparação dos materiais para a sessão. "Aconteceu alguma coisa?" perguntou Heitor, notando imediatamente a mudança. "Não é nada", respondeu ela automaticamente, forçando um sorriso. "Isadora", ele insistiu suavemente, "nos últimos meses você me ensinou a expressar o que sinto em vez de suprimir. Talvez seja hora de praticar o que prega." Ela soltou um suspiro cansado, sentando-se em frente a ele. "O proprietário do prédio onde tem o meu pequeno ateliê na Vila Madalena vendeu o imóvel. Tenho 60 dias para encontrar outro espaço, o que é praticamente impossível pelo mesmo valor no bairro. Você não pode transferir as sessões particulares para cá? O contrato com o hospital não permite o uso do espaço para clientela privada", explicou ela. "Além disso, muitos dos meus clientes são crianças com autismo que dependem da familiaridade do ambiente.
Uma mudança seria extremamente perturbadora para eles. Heitor refletiu por um momento. Qual seria o espaço ideal para você? Honestamente, ela sorriu sonhadoramente. Uma casa antiga, reformada, com um jardim para atividades ao ar livre, salas com muita luz natural, talvez uma pequena cozinha para oficinas de arte com alimentos. Mas isso é apenas um sonho impossível. Impossível por quê? Porque propriedades assim em São Paulo custam milhões, Heitor. Ela riu sem humor. Eu mal consigo pagar o aluguel do meu apartamento. Heitor assentiu pensativamente, mas não disse mais nada sobre o assunto. Naquela noite, porém, fez uma ligação para Leonardo. 3 semanas depois, Isadora recebeu um telefonema enigmático da secretária de um escritório de advocacia, solicitando sua presença para um assunto de seu interesse. Preocupada que pudesse ser algum problema legal relacionado ao despejo do ateliê, ela compareceu ao encontro no horário marcado. Para sua surpresa, Leonardo Paranaguá, um dos advogados mais conhecidos da cidade, a recebeu pessoalmente. Senhora Quintana, ele sorriu gentilmente. Obrigado por vir. Tenho algo importante para discutir com você. Leonardo conduziu-a a uma sala de reuniões elegante, onde dispôs sobre a mesa documentos legais e fotografias de uma bela casa antiga no bairro do Pacaembu. Esta propriedade, explicou ele, foi recentemente adquirida pela Fundação Gouveia, como parte de sua iniciativa de apoio às artes terapêuticas. A Fundação está oferecendo o uso exclusivo e gratuito deste imóvel para o estabelecimento de um centro independente de arte-terapia sob sua direção. Isadora olhou as fotografias com descrença crescente. Uma casa de 2 andares em estilo colonial modernizado, com jardim exuberante, estúdios amplos e iluminados, exatamente o tipo de espaço com que havia sonhado. Deve haver algum engano, ela balbuciou. Por que a fundação ofereceria isso a mim? O conselho diretor ficou impressionado com seu trabalho no hospital, respondeu Leonardo suavemente. Consideram esta uma extensão natural da parceria existente. Mas, e sem aluguel? Sem contrapartida? O único requisito é que você mantenha uma porcentagem de atendimentos gratuitos para famílias de baixa renda, explicou Leonardo, entregando-lhe um contrato. Todos os detalhes estão aqui. Isadora leu o documento minuciosamente, procurando a armadilha, a pegadinha, a cláusula escondida que explicaria tamanha generosidade. Não encontrou nada, além de termos extremamente favoráveis. Quem está realmente por trás disso, senhor? Paranaguá? Ela perguntou finalmente, erguendo os olhos do contrato. Sei que a Fundação Gouveia financiou o centro no hospital, mas isso é pessoal demais para ser apenas filantropia institucional. Leonardo manteve uma expressão neutra, apesar da vontade de sorrir. A fundação prefere manter o anonimato de seus principais doadores, senhora Quintana. Posso apenas dizer que alguém que valoriza muito seu trabalho tornou isso possível. Naquela tarde, quando Heitor chegou para sua sessão regular, encontrou Isadora aguardando-o com expressão indescritível, uma mistura de gratidão, confusão e algo mais que não conseguiu identificar imediatamente. Você está por trás daquela casa no Pacaembu, ela disse sem preâmbulos. Não era uma pergunta, então Heitor não tentou negar. Achei que seria um bom uso para uma propriedade que a empresa adquiriu há anos, com intenção de transformar em escritórios. Heitor, ela balançou a cabeça. Aquela casa vale milhões. Não é simplesmente um bom uso para uma propriedade esquecida. O que é dinheiro para mim agora, Isadora? Ele deu de ombros. Descobri do pior modo possível que não posso levá-lo comigo. Prefiro usá-lo para algo significativo enquanto estou aqui. Você não deveria... Isso complica nossa relação profissional. Ela parecia genuinamente conflitada. Sou sua terapeuta. E isso a impede de aceitar algo que ajudará dezenas de outras crianças como Bernardo?
Heitor perguntou suavemente. Se preferir, considere que não é um presente para você, mas para todos os futuros pacientes que se beneficiarão do espaço. Isadora sentou-se, visivelmente processando a situação. Por que está fazendo isso, Heitor? De verdade? Porque pela primeira vez na minha vida, encontrei algo que vale a pena construir além de riqueza e status, respondeu ele com honestidade crua. Vi o que seu trabalho faz pelas pessoas, o que fez por mim. E sim, talvez haja motivações pessoais também, não vou negar. Mas isso invalida o bem que pode ser feito? Não, admitiu ela finalmente. Não invalida. Então aceite. Transforme aquele lugar no centro que você sempre sonhou. Isadora respirou fundo, como quem toma uma decisão difícil. Vou aceitar, com uma condição. Qual? Você não pode mais ser meu paciente, ela declarou firmemente. O código de ética é claro sobre terapeutas aceitando presentes valiosos de pacientes. Se aceitar a casa, precisarei encaminhá-lo para outro terapeuta no centro. Heitor sentiu uma pontada de desapontamento, mas compreendeu a integridade por trás da decisão. Justo, desde que isso não signifique o fim de nossas conversas. Conversas? No parque, com Bernardo, os sorvetes e as teorias sobre dinossauros, explicou Heitor, com uma vulnerabilidade que surpreendeu a ambos. A menos que você prefira encerrar esse aspecto também. Um sorriso lento formou-se no rosto de Isadora. Os passeios do parque não têm caráter terapêutico oficial. Ela respondeu com cuidadosa formalidade, antes de acrescentar mais suavemente. E Bernardo nunca me perdoaria se banisse seu tio Heitor de sua vida. Dançando com incertezas. Durante os 3 meses seguintes, um novo padrão se estabeleceu. Heitor continuou a frequentar o Centro de Arte-Terapia, agora como paciente de Rafael, um arteterapeuta indicado por Isadora. Aos domingos, ele se juntava a Isadora e Bernardo para passeios no parque, visitas a museus ou simplesmente tardes tranquilas na nova casa-ateliê no Pacaembu, que estava sendo cuidadosamente reformada e adaptada. Foi durante uma dessas tardes de domingo, enquanto Bernardo estava absorto na construção de um ambicioso diorama de dinossauros no jardim, que Heitor reuniu coragem para uma conversa há muito adiada. Isadora, ele começou, enquanto ambos observavam Bernardo à distância, gostaria de convidá-la para jantar, apenas nós dois. Ela virou-se para encará-lo, surpresa evidente em seu rosto. Um jantar, como um encontro. Exatamente como um encontro, confirmou ele, sentindo-se simultaneamente adolescente e ancião. Isadora olhou para Bernardo, agora completamente concentrado em posicionar um tiranossauro em uma pose ameaçadora. Depois voltou a atenção para Heitor. Eu não acho que seja uma boa ideia. Por causa da casa? Perguntou ele imediatamente. Porque se você pensa que é algum tipo de cobrança... Não é isso, interrompeu ela gentilmente. Pelo menos, não principalmente isso. Então o quê? Isadora respirou fundo. Heitor, você é um homem incrível. Estes últimos meses, vendo como você mudou, como se abriu para novas possibilidades, foi inspirador, mas há complicações que não podemos ignorar. Minha saúde, concluiu ele. Sim, admitiu Isadora. Bernardo se apegou a você. Eu me apeguei a você. E apesar das boas notícias recentes, seu diagnóstico continua sendo grave. Então você está me rejeitando para se proteger? Para proteger Bernardo? Não estou rejeitando você, ela corrigiu suavemente. Estou sendo realista sobre uma situação complexa. Realista, repetiu Heitor, um leve toque de amargura em sua voz. Sabe o que é irônico? Passei a vida toda sendo realista, calculando riscos, analisando prós e contras, mantendo-me emocionalmente seguro. Foi precisamente essa realidade que me levou à solidão absoluta quando mais precisei de conexões. Heitor, não, me deixe terminar, ele pediu, sem agressividade.
Quando recebi meu diagnóstico, descobri da pior maneira possível que toda minha lógica e realismo não significavam nada diante da morte. Foi só quando permiti-me vulnerabilidade, graças a um desenho infantil e posteriormente a você, que comecei realmente a viver, mesmo sabendo que poderia morrer a qualquer momento. E é exatamente esse "a qualquer momento" que me assusta, confessou Isadora, lágrimas começando a formar-se em seus olhos. Já enterrei um marido, Heitor. Vi meu filho quase morrer. A ideia de abrir meu coração para outra perda potencial é aterrorizante. Compreendo isso melhor do que você imagina, respondeu ele suavemente. E respeitarei sua decisão, qualquer que seja. Mas antes que decida, considere isto. Nenhum de nós tem garantias, Isadora. Seu marido não tinha câncer. Era jovem, saudável e ainda assim... Isso deveria me confortar? Ela perguntou, mas sem hostilidade. Não, deveria lembrá-la do que você mesma me ensinou, que viver com medo do futuro nos rouba o presente. Heitor esboçou um sorriso triste. Eu poderia morrer em 1 ano, ou viver mais 20. Você poderia atravessar a rua amanhã e... Bem, entende meu ponto. A única certeza que posso oferecer é que, pelo tempo que me restar, gostaria de construir algo significativo, com você e Bernardo, se me permitirem. Isadora enxugou uma lágrima solitária. Você realmente sabe fazer um argumento convincente, não é? Deve ser o talento de editor. Na verdade, ele sorriu, é o desespero de um homem que, pela primeira vez na vida, encontrou algo pelo qual vale a pena lutar. Naquele momento, Bernardo gritou do jardim, chamando-os para admirar sua criação finalizada. Isadora e Heitor caminharam juntos até o menino, que explicou animadamente cada detalhe do diorama pré-histórico. Tio Heitor, perguntou Bernardo de repente, você vai jantar com a gente hoje? Se sua mãe convidar, respondeu Heitor cautelosamente. Mãe, convida ele, implorou Bernardo. Prometo arrumar a mesa direitinho. Isadora olhou para seu filho, depois para Heitor, e algo em sua expressão suavizou. Acho que podemos começar com um jantar em família. Quanto a jantares, só nós dois. Vamos dar um passo de cada vez, ok? O primeiro jantar em família foi seguido por um segundo, depois um terceiro. Cafés matinais aos domingos, mensagens de texto durante a semana, longas conversas após Bernardo adormecer. Gradualmente, a reserva inicial de Isadora foi derretendo diante da consistência e paciência de Heitor. Em uma tarde particularmente agradável, enquanto passeavam por uma exposição no MASP, Bernardo correu à frente para examinar uma escultura interativa, deixando-os momentaneamente a sós. Tenho algo para te mostrar, comentou Heitor, retirando um envelope do bolso interno do paletó. Chegou ontem de Barcelona. Isadora abriu o envelope, encontrando laudos médicos e uma carta em papel timbrado do Dr. Ferreira. Enquanto lia, seus olhos se arregalaram. A redução agora é de 30%? Ela sussurrou, mal acreditando. E sem novos focos? Aparentemente, sou o que eles estão chamando de respondedor excepcional, explicou Heitor, sem conseguir esconder totalmente o orgulho. Dr. Ferreira diz que, embora não possa falar em remissão completa, as perspectivas são muito melhores do que qualquer um esperava inicialmente. Heitor, isto é incrível. Isadora abraçou-o impulsivamente, um gesto raro de contato físico entre eles. Quando se afastou, parecia ligeiramente envergonhada. Desculpe, Ele segurou suavemente suas mãos, interrompendo a desculpa. Não peça desculpas por estar feliz por mim. Não é apenas por você, admitiu ela, mantendo suas mãos entrelaçadas. É por Bernardo também e por mim, por você. Tenho lutado com algo nas últimas semanas, Heitor. Algo que me assustou profundamente. O quê? Perguntou ele, sentindo seu coração acelerar. A percepção de que, apesar de todas as minhas reservas e medos, estou me apaixonando por você. O tempo pareceu congelar
ao redor deles, no meio da galeria movimentada. Heitor olhou para aquela mulher extraordinária, que havia ensinado a ele e a tantos outros a encontrar beleza em meio ao caos, que criava um filho brilhante com graça e determinação, apesar dos desafios, que havia perdido tanto e ainda abordava o mundo com o coração aberto. Estou apaixonado por você há meses, confessou ele finalmente. Desde o momento em que te vi explicando a um grupo de pacientes terminais como encontrar alegria através das cores, mas nunca ousei esperar que pudesse ser recíproco. Não é simples, advertiu Isadora. Ainda tenho medos, dúvidas. Eu também, assegurou ele. Estamos ambos dançando com incertezas, Isadora. A diferença é que agora poderíamos dançar juntos. Telas em branco. O relacionamento entre Heitor e Isadora floresceu com a cautela de quem conhece a fragilidade da vida e a preciosidade do tempo. Não havia pressa, apenas a consciência aguda de que cada momento compartilhado era um presente não garantido. Bernardo, com sua percepção aguçada, típica das crianças, notou a mudança antes mesmo que os adultos a verbalizassem completamente. Vocês são namorados agora? Perguntou diretamente durante um piquenique no Jardim Botânico, 6 meses após aquela conversa no museu. Heitor e Isadora trocaram olhares surpresos. Por que pergunta isso, filho? Questionou Isadora, tentando ganhar tempo. Porque vocês se olham igual a tia Renata e o tio Paulo. E às vezes você fica com as bochechas vermelhas quando o tio Heitor sorri para você. Bernardo mordeu seu sanduíche, analisando-os com olhos perspicazes. E ontem de noite, quando acharam que eu estava dormindo, vocês estavam se beijando no sofá. Isadora quase engasgou com seu suco, enquanto Heitor tentava inutilmente disfarçar um sorriso. E como você se sente sobre isso, Bernardo? Perguntou Heitor cuidadosamente. O menino deu de ombros. Normal, vocês são legais juntos. Ele fez uma pausa, considerando algo importante. Mas você não vai tentar fazer meu pai desaparecer da minha vida, né? Porque mesmo que eu não lembre muito dele, mamãe diz que ele sempre vai ser meu pai. Jamais tentaria isso, garantiu Heitor com seriedade. Seu pai será sempre seu pai. Nada vai mudar isso. Então tá tudo bem, concluiu Bernardo pragmaticamente, voltando sua atenção para um grupo de patos que nadava próximo. Mais tarde, quando Bernardo correu para alimentar os patos com pedaços de pão, Isadora e Heitor permaneceram sentados no cobertor de piquenique, ombros tocando-se levemente. Acho que acabamos de receber aprovação oficial, comentou Heitor. Aparentemente sim, sorriu Isadora. Ele é incrivelmente perceptivo. Ele é incrível em todos os aspectos, respondeu Heitor, observando o menino se inclinar perigosamente sobre a borda do lago. Assim como a mãe. Não sou incrível, protestou ela. Apenas estou fazendo o melhor que posso com as cartas que recebi. Exatamente o que pessoas incríveis fazem. Heitor segurou sua mão. Isadora, sei que estamos indo devagar, e respeito completamente isso. Mas quero que saiba que meus sentimentos por você e por Bernardo são o tipo de sentimento que dura. O tipo sobre o qual se constrói uma vida. Isadora entrelaçou seus dedos nos dele. Também estou pensando em longo prazo, Heitor. O que me assusta e emociona em igual medida. E o que exatamente você está visualizando para esse longo prazo? Perguntou ele, coração acelerando. Uma família, respondeu ela simplesmente. Não imediatamente, não sem considerar todas as complicações, mas eventualmente uma família, nós 3. O sorriso que iluminou o rosto de Heitor naquele momento foi o mais genuíno de toda sua vida adulta. Isso soa perfeitamente ao que tenho visualizado também. 1 ano após seu diagnóstico inicial, Heitor celebrava um marco que poucos médicos teriam previsto. Estabilidade clínica significativa, com qualidade de vida muito superior à esperada para sua condição.
Tanto o Dr. Camargo quanto o Dr. Ferreira classificavam seu caso como extraordinário, embora ambos permanecessem cautelosamente otimistas em suas avaliações de longo prazo. A vida havia estabelecido um novo ritmo. Heitor continuava à frente da Gouveia Publicações, mas com uma abordagem radicalmente diferente, delegando mais responsabilidades, recusando expansões agressivas, priorizando publicações com impacto social positivo. Mudou-se de seu imenso apartamento no centro financeiro para uma casa acolhedora no Alto de Pinheiros, mais próxima da Escola de Bernardo e do novo Centro de Arte e Terapia Quintana, que Isadora agora dirigia com crescente reconhecimento nacional. A Fundação Gouveia, antes pouco mais que uma obrigação tributária, tornou-se uma paixão compartilhada do casal. Juntos, eles expandiram programas de arte-terapia para hospitais públicos, começando em São Paulo e gradualmente alcançando outras capitais, sempre com foco especial em pacientes oncológicos pediátricos. Em uma ensolarada manhã de sábado, enquanto Bernardo ajudava Leonardo a construir uma casa na árvore no jardim, projeto que o advogado aceitara com seriedade desproporcional, Heitor e Isadora desfrutavam de um raro momento de tranquilidade na varanda. "Preciso confessar algo", comentou Heitor, servindo mais café para ambos. "Parece sério", respondeu Isadora, erguendo as sobrancelhas. "Na verdade, é." Ele colocou a xícara sobre a mesa, subitamente nervoso. "Venho carregando algo há semanas, sem saber como abordar o assunto." Isadora empalideceu visivelmente. "Os exames encontraram algo novo?" "O quê?" "Não." Heitor apressou-se em corrigir. "Perdão, escolhi péssimas palavras. Os exames continuam estáveis." "Graças a Deus", suspirou Isadora, colocando a mão sobre o coração. "Você me assustou." "Desculpe." Ele pegou sua mão. "O que quero dizer é que tenho pensado muito sobre nosso futuro. Sobre compromissos, família, tudo que conversamos nestes meses. Eu também tenho pensado", admitiu ela, "e cheguei à conclusão de que não quero esperar mais." Heitor levantou-se e, para completa surpresa de Isadora, ajoelhou-se ao lado de sua cadeira, retirando do bolso uma pequena caixa de veludo azul. "Sei que prometemos ir devagar, dar tempo ao tempo. Mas se a doença me ensinou algo, foi que o tempo é a única coisa que não podemos recuperar." Ele abriu a caixa, revelando um anel elegante, porém discreto. Um solitário de safira circundado por pequenos diamantes em uma delicada base de ouro branco. "Isadora Quintana", continuou ele, voz ligeiramente trêmula, "você transformou minha perspectiva sobre tudo. Sobre arte, sobre conexão, sobre o que realmente importa na vida. Você e Bernardo me deram um propósito quando eu havia desistido. Fariam a extraordinária gentileza de se tornarem oficialmente minha família. Você se casaria comigo?" Lágrimas silenciosas escorriam pelo rosto de Isadora enquanto ela olhava para o anel, depois para o homem ajoelhado à sua frente. O homem que entrara em sua vida da maneira mais inesperada e transformara tudo. "Tenho medo", ela admitiu em um sussurro. "Ainda tenho tanto medo do que pode acontecer." "Eu sei", respondeu Heitor com gentileza. "Também tenho. Mas descobri que prefiro viver plenamente com essas incertezas do que seguramente na solidão." "Mamãe! Tio Heitor!" A voz de Bernardo soou do jardim. "Venham ver! Estamos colocando o telhado." "Acho que precisamos da aprovação do homem da casa", brincou Heitor, ainda ajoelhado. "Só um segundo, filho." Isadora chamou de volta, antes de voltar-se para Heitor. Seu rosto, apesar das lágrimas, agora exibia um sorriso radiante. "Sim, 1000 vezes sim. Porque você tem razão. Viver com medo do amanhã só rouba a alegria de hoje." Quando ela estendeu a mão esquerda, Heitor deslizou o anel em seu dedo com reverência quase religiosa. O beijo que seguiu foi interrompido por Bernardo, que apareceu correndo na varanda. "Por que vocês não estão vindo ver a..." "Espera aí!"
O menino parou abruptamente, olhos fixos no anel brilhante na mão de sua mãe. Sua expressão transformou-se em compreensão, depois em excitação absoluta. Vocês vão casar? Tio Heitor vai ser meu pai também? Tipo, o pai de verdade? Se você estiver de acordo, respondeu Heitor cautelosamente. Bernardo ficou incaracteristicamente silencioso por alguns instantes, processando a informação. Depois, para surpresa dos adultos, correu para dentro da casa sem dizer uma palavra. Acho que ele precisa de um tempo para assimilar, comentou Isadora preocupada. Antes que pudessem discutir mais, Bernardo reapareceu, carregando uma pasta de desenhos. Folheou freneticamente até encontrar o que procurava, um desenho feito muitos meses atrás. Olha! Ele exclamou triunfante, estendendo o papel. Eu sabia! Eu desenhei isso no dia que mamãe me contou que vocês estavam namorando. O desenho mostrava 3 figuras de mãos dadas, claramente Isadora, Bernardo e Heitor, em frente a uma casa colorida. Acima deles, um grande sol dourado brilhava, e ao redor, aqueles mesmos círculos coloridos que Heitor reconheceu do primeiro desenho que Bernardo havia feito para ele. São as pessoas que nos amam, explicou Bernardo, apontando para os círculos. Agora, nos amam a todos juntos, como uma família. Viu? O desenho sabia antes de vocês. Isadora e Heitor trocaram olhares emocionados, reconhecendo a verdade simples naquelas palavras infantis. De alguma forma, aquela criança extraordinária havia enxergado possibilidades que os adultos, com seus medos e defesas, demoraram a aceitar. Pinceladas do destino. O casamento foi celebrado 6 meses depois, numa cerimônia intimista nos jardins do Centro de Arte e Terapia Quintana. Apenas familiares próximos e amigos cuidadosamente selecionados. Um contraste marcante com as conexões superficiais que antes preenchiam a vida social de Heitor. Bernardo, impecável em seu primeiro terno completo, carregou as alianças com a solenidade de quem conduzia um tesouro nacional. Quando chegou a hora dos votos, surpreendeu a todos ao pedir permissão para falar também. Prometo ser um bom filho para vocês dois, declarou com seriedade comovente. E prometo lembrar ao papai Heitor de usar seus poderes contra a doença ruim sempre que ele esquecer. Não havia um olho seco entre os convidados após aquela intervenção não ensaiada. Leonardo, como padrinho, brindou ao novo casal com eloquência característica. A Isadora e Heitor, que nos lembram que os caminhos mais improváveis frequentemente levam aos destinos mais perfeitos. Dr. Camargo, agora um amigo além de médico, observou com emoção mal disfarçada o homem que chegara a seu consultório 2 anos antes, desesperançado e isolado, agora cercado por amor genuíno e propósito renovado. A lua de mel foi uma semana tranquila em um pequeno vilarejo na costa amalfitana da Itália, enquanto Bernardo ficava sob os cuidados amorosos dos avós maternos, que vieram especialmente de Porto Alegre para a ocasião. Durante esses dias de paz absoluta, Heitor frequentemente encontrava Isadora contemplando o mar Mediterrâneo do terraço de sua suíte, com expressão simultaneamente sonhadora e preocupada. No que está pensando? Perguntou certa noite, abraçando-a por trás, enquanto observavam o luar refletido nas águas. Em como a vida é imprevisível, respondeu ela, recostando-se contra seu peito. Há 3 anos, perdi Mateus e pensei que nunca mais encontraria amor. Há 2 anos, quase perdi Bernardo e acreditei que nunca mais sentiria alegria completa. E agora? Encorajou Heitor. Agora estou em um dos lugares mais bonitos do mundo, casada com um homem que amo profundamente, com meu filho em remissão completa, dirigindo um centro de arte e terapia que está ajudando centenas de pessoas. Ela virou-se em seus braços para encará-lo. É quase assustador ser tão feliz depois de tanta dor. Não é um castigo, sabe? Ele sorriu suavemente. Ser feliz. Você merece cada momento disso. Nós merecemos,
corrigiu ela, tocando seu rosto. Todos nós. Especialmente você, que transformou um diagnóstico devastador em catalisador para uma vida mais significativa. Graças a um desenho feito por um garotinho muito sábio, lembrou Heitor. O desenho apenas mostrou o que já existia dentro de você. Isadora refletiu. Os poderes sempre estiveram lá. Bernardo apenas ajudou você a enxergá-los. Heitor beijou sua esposa sob o céu estrelado italiano, pensando em quão diferente sua vida poderia ter sido se nunca tivesse recebido aquela visita inesperada em seu quarto de hospital. Durante o voo de retorno, enquanto Isadora dormia pacificamente no assento ao lado, Heitor escreveu em seu diário uma reflexão que mais tarde compartilharia com Leonardo. Passei a maior parte da minha vida construindo coisas que acreditei me dariam significado, um império editorial, propriedades impressionantes, uma fortuna considerável, respeito profissional. Nada disso importou quando encarei minha mortalidade. Ironicamente, foi apenas quando aceitei plenamente a possibilidade da morte que comecei verdadeiramente a viver. Não sei quanto tempo ainda tenho. Ninguém sabe, na verdade. Mas cada dia com Isadora e Bernardo vale mais que décadas da existência vazia que eu chamava de vida antes. O câncer foi simultaneamente meu maior algoz e meu mais profundo professor. Ensinou-me que conexão genuína vale mais que qualquer aquisição material, que vulnerabilidade é uma forma de coragem, não de fraqueza, e que amor, real, autêntico, imperfeito, confuso, glorioso amor é o único legado que realmente importa. Ainda não sei exatamente o que Bernardo viu naquele dia no hospital. Um homem usando poderes contra a doença, cercado por pessoas que o amavam. Mas sei que, de alguma forma misteriosa que apenas a mente de uma criança poderia conceber, ele enxergou além das aparências, além dos prognósticos e estatísticas. Ele vislumbrou possibilidades que eu havia descartado. E em seu pequeno gesto de compartilhar essa visão comigo através de um desenho colorido, ele mudou o curso de muitas vidas. Mesmo que a doença retorne amanhã com força total, já me considero incomensuravelmente abençoado por ter encontrado, em meus supostos anos finais, o que muitos buscam durante toda a vida sem jamais alcançar: um lar verdadeiro, não feito de tijolos e argamassa, mas de risos compartilhados, lágrimas compreendidas e amor incondicional. As cores do tempo. 5 anos se passaram desde o diagnóstico inicial de Heitor. O que os médicos haviam considerado inicialmente praticamente impossível tornou-se realidade. Uma remissão estável, que, embora não representasse cura completa, permitia uma qualidade de vida que desafiava todas as estatísticas sombrias do início. Em uma ensolarada manhã de domingo, a família Gouveia Quintana reuniu-se no amplo jardim de sua casa para um ritual que haviam estabelecido nos últimos anos: o Mural das Possibilidades, uma grande tela coletiva onde cada um pintava suas esperanças, sonhos e planos para o futuro próximo. Bernardo, agora com 12 anos, alto para sua idade e completamente recuperado da leucemia, trabalhava concentrado em sua sessão, pintando o que parecia ser um campus universitário. «Harvard ou Oxford?» perguntou Heitor, aproximando-se para observar o trabalho do filho. «USP, na verdade», respondeu Bernardo sem desviar os olhos de sua criação. «Decidi que quero ficar no Brasil para a faculdade de medicina». «Medicina?» Isadora ergueu as sobrancelhas, juntando-se a eles com uma bandeja de limonada. «Semana passada era arqueologia, por causa dos dinossauros. Mudei de ideia», explicou Bernardo com a lógica incontestável da pré-adolescência. «Decidi que quero ser oncologista pediátrico, como a doutora Luísa, para ajudar crianças a usarem seus superpoderes contra as doenças ruins». Heitor e Isadora trocaram um olhar emocionado. «Isso faria diferença na vida de muitas pessoas», comentou Heitor suavemente. «É como vocês sempre dizem», Bernardo deu de ombros, tentando parecer casual,
apesar do brilho em seus olhos. As melhores coisas vêm dos momentos mais difíceis. Isadora beijou o topo da cabeça do filho. Como você ficou tão sábio? Sempre fui, respondeu ele com um sorriso maroto. Vocês adultos que demoraram para perceber. Heitor riu, observando aquela cena com profunda gratidão. O sol paulistano banhava sua família, o tesouro mais precioso que jamais imaginara possuir. No horizonte, novos desafios certamente aguardavam, como sempre aguardam a todos os mortais. O câncer poderia retornar, outros obstáculos certamente surgiriam. Mas agora ele compreendia o que o pequeno Bernardo, em sua sabedoria infantil, havia tentado mostrar através de um simples desenho anos atrás. A força para enfrentar qualquer adversidade não vinha de riqueza, poder ou mesmo tratamentos médicos avançados. Vinha de estar cercado por aqueles círculos coloridos, pessoas que amamos e que nos amam genuinamente. Este era o verdadeiro superpoder. Não a capacidade de evitar tempestades, mas de dançar na chuva, juntos. No mural, ao lado do desenho de Bernardo da USP, Heitor começou a pintar sua própria visão. Não uma nova sede para a Gouveia Publicações, não outro projeto empresarial ambicioso, mas simplesmente esta mesma cena. Sua família, reunida, criando arte e memórias nos próximos 5, 10, 20 anos. O que você está pintando? Perguntou Isadora, inclinando-se sobre seu ombro. O futuro, respondeu ele simplesmente. Parece maravilhoso. Ela sorriu, beijando-o suavemente. Concordou Heitor. E pela primeira vez na minha vida, acredito plenamente que é possível. 10 anos após o diagnóstico inicial, Heitor Gouveia celebrava seu aniversário de 57 anos em circunstâncias que nenhum especialista médico teria previsto. O angiosarcoma cardíaco permanecia em remissão estável. Um caso documentado em publicações científicas internacionais como exemplo excepcional de resposta duradoura à terapia experimental. A celebração acontecia na casa de praia em Paraty, que a família havia adquirido 5 anos antes. Bernardo, agora um jovem de 17 anos, prestes a iniciar seus estudos de medicina na USP, havia organizado uma surpresa especial para o homem que se tornara seu pai em todos os sentidos que importavam. Atenção a todos, anunciou Bernardo, subindo em uma cadeira para ser visto pelos convidados. Uma mistura de família, amigos próximos e pacientes dos vários centros de arte-terapia que agora operavam em 12 estados brasileiros. Tenho um presente especial para o melhor pai que alguém poderia pedir. Ele fez um gesto para 2 assistentes que carregavam algo grande coberto por um pano. Com um floreio teatral, Bernardo removeu a cobertura, revelando uma pintura emoldurada. Era uma versão profissionalmente reproduzida em grande escala do desenho infantil que Bernardo havia feito 10 anos antes. O homem cercado por círculos coloridos, usando poderes contra a doença. Mas agora, a pintura tinha adições. Ao lado da figura principal, havia uma mulher e um menino, que crescia em uma sequência de imagens na borda do quadro, simbolizando os anos passados juntos. Os círculos coloridos haviam se multiplicado, representando todas as pessoas que agora faziam parte da vida de Heitor. Na parte inferior, uma inscrição simples. Os superpoderes sempre estiveram lá. Só precisavam ser lembrados. Heitor, normalmente eloquente em reuniões corporativas, onde milhões estavam em jogo, encontrou-se incapaz de falar. Ao seu lado, Isadora entrelaçou seus dedos nos dele, lágrimas silenciosas escorrendo por seu rosto. Bernardo aproximou-se e abraçou os dois. Lembra que eu te falei que era um desenho mágico? Lembro, conseguiu responder Heitor finalmente. E você estava certo sobre tudo. Mais tarde naquela noite, após os convidados partirem e Bernardo sair com amigos para continuar a celebração na praia, Heitor e Isadora sentaram-se na varanda, observando o mar sob o luar. 10 anos,
refletiu Heitor. 10 anos que, segundo as estatísticas, eu não deveria ter tido. Estatísticas não conhecem Heitor Gouveia, sorriu Isadora, repousando a cabeça em seu ombro. Estatísticas não conhecem o poder de um desenho feito por uma criança, corrigiu ele, ou o amor de uma mulher extraordinária. Você sabe o que mais me impressiona? Perguntou Isadora, entrelaçando seus dedos nos dele. Não é apenas que você tenha sobrevivido. É como você transformou completamente sua vida. E tantas outras vidas no processo. Era verdade. Nos últimos 10 anos, a Fundação Gouveia Quintana havia estabelecido centros de arte-terapia em hospitais por todo o Brasil, expandindo gradualmente para outros países da América Latina. A abordagem pioneira que integravam a oncologia convencional estava sendo estudada e replicada internacionalmente. A Gouveia Publicações, embora ainda lucrativa, havia redirecionado seu foco para publicações educacionais acessíveis e literatura que promovia cura emocional. Heitor permanecia como presidente do conselho, mas dedicava a maior parte de seu tempo à fundação e à família. Não fui eu quem transformou tudo isso, respondeu Heitor, beijando suavemente a testa de Isadora. Fomos nós, você, Bernardo, toda a comunidade que construímos juntos. E pensar que tudo começou com um garotinho invadindo um quarto de hospital, com um desenho que mudou tudo, completou Heitor. Sob o céu estrelado de Paraty, o homem que uma vez pensou ter apenas meses de vida adormeceu nos braços da mulher que o ensinara a realmente viver, sonhando não com impérios corporativos ou conquistas materiais, mas com todas as possibilidades que ainda aguardavam sua família. O futuro permanecia incerto, como é para todos os mortais, mas essa incerteza agora trazia não medo, mas expectativa. Afinal, como um sábio menino de 7 anos lhe ensinara uma década atrás, os verdadeiros superpoderes nunca desaparecem. Às vezes, apenas precisamos de alguém especial para nos lembrar como usá-los. Queridos espectadores, espero que tenham se emocionado tanto quanto eu com essa história de superação, esperança e amor inesperado. Lembrem-se sempre que os pequenos gestos podem transformar vidas inteiras. Se esta história tocou seu coração, deixe nos comentários a palavra renascimento e compartilhe com alguém que precisa de um pouco de esperança hoje. Até o próximo vídeo.